30 anos, a Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde instituíram o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ao longo dessas 3 décadas, claro, muita coisa mudou. Se no início da epidemia o cenário era sombrio, com poucas informações sobre o HIV e sem tratamento disponível, hoje já se sabe que, para quem tem acesso aos antirretrovirais, é perfeitamente possível viver bem com o vírus. E o Brasil? Como será que chega aos 30 anos de luta contra a AIDS, o país que é considerado uma referência na resposta à epidemia? É o que vamos discutir no programa de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Daniel de Castro, assessor de comunicação do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS no Brasil, Valdileia Veloso, diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, e, por fim, Veriano Terto, psicólogo e vice-presidente da ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. O Ministério da Saúde divulgou na última semana o novo boletim epidemiológico sobre HIV/AIDS. De acordo com a pasta, a ampliação do acesso à testagem e a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento possibilitaram uma queda na taxa de mortalidade pela doença. Desde o primeiro caso de HIV no Brasil, na década de 80, muito se avançou em termos de diagnóstico e tratamento. Se no início da epidemia ser diagnosticado soro positivo era encarado como uma sentença de morte, hoje essa realidade ficou para trás, graças aos avanços científicos e às políticas públicas implementadas no país. No contexto nacional, tem destaque a oferta gratuita de medicamentos através do SUS, uma oferta que garante qualidade de vida a milhares de brasileiros e que tornou o Brasil uma referência internacional no assunto. O Brasil é sempre referência porque a gente tem o SUS. Hoje em dia, ao longo desses anos todos, o tratamento universal, ele só é disponível pelo SUS, não existe medicamentos na farmácia, né? Então, esse é o grande mérito do Brasil, que qualquer pessoa que tem essa infecção, ela tem direito a se tratar e o SUS dá todo o suporte para isso. Em entrevista coletiva, o Ministério da Saúde divulgou o último boletim epidemiológico da doença no país e mostrou que em 4 anos a taxa de mortalidade passou de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 por 100 mil habitantes em 2017. O que, na avaliação do ministro Gilberto Ock, são reflexos da garantia de tratamento para todos e a melhoria em mais rapidez no diagnóstico, com a ampliação da testagem. A pasta anunciou ainda que, a partir de janeiro de 2019, cada pessoa poderá fazer seu autoexame de HIV sozinha. E com isso, nós teremos quebrado uma barreira muito grande, que é a mesma barreira que hoje, às vezes, uma mulher enfrenta ao fazer uma denúncia de uma agressão. É o medo de como é que ela vai ser recebida. E eu acho que cada vez que nós avançarmos nesses temas que são tão doloridos para muitas famílias, nós vamos melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Um outro avanço destacado pelo Ministério da Saúde foi a diminuição de casos de transmissão vertical do HIV, aquela quando o bebê é infectado durante a gestação. Para o ministro da Saúde, apesar das conquistas, é preciso voltar a refletir sobre a importância da prevenção, principalmente entre os mais jovens, que não acompanharam a história do vírus desde o início da epidemia. Estudos demonstram que o jovem aumentou o uso de preservativo na primeira relação sexual. Eu acho que é por curiosidade, de alguma forma, mas não porque criou um hábito, foi criado, foi educado para o uso.
da camisinha como o melhor método para se prevenir. Esse grupo de jovens do sexo masculino, de 15 a 24 anos, que é um grupo-chave agora. Independentemente se são homossexuais masculinos, se são jovens heterossexuais, o problema é que a gente vê que tem uma incidência que está crescente. Daniel, Valdileia, Veriano, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Canal Saúde. É um prazer recebê-los aqui. Quero começar, Daniel, repercutindo um pouco esse boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, que traz dados, claro, positivos, como a queda, né, uma redução na taxa de mortalidade, mas também alguns desafios, apontando, por exemplo, aí um aumento de casos notificados entre jovens, por exemplo, brasileiros, né? Queria saber, 30 anos de luta contra o HIV/AIDS no mundo, também no Brasil, como é que o país chega a esse marco? Como é que o Brasil chega aos 30 anos? Com mais motivos para comemorar ou mais motivos para a gente persistir aí numa estratégia bem delineada e inteligente? Acho que é sempre importante, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente olhar os dois lados da mesma moeda, né? Existem avanços e conquistas que são importantíssimos. E acho que principalmente os aprendizados, né, que foram acumulados ao longo desses 30 anos e que constroem essa história. Para que a gente também não tenha nenhum tipo de retrocesso, é importante ter isso na nossa memória viva. Por exemplo, esses números de queda na taxa de mortalidade, eles são resultado de uma política muito eficaz e que não aconteceu da noite para o dia. É um processo de anos que vão se acumulando ali, que trazem esse tipo de resultado. Então, tudo o que foi conquistado é um processo de construção e a gente tem que ter sempre isso em mente. Os desafios, eles estão, e o Brasil, como tendo sido um dos primeiros países a responderem dessa forma, né, com acesso universal para todas as pessoas vivendo com HIV, eles têm hoje uma característica parecida com outros países ao redor do mundo, que é o desafio da prevenção, porque isso é muito difícil você mudar comportamentos, atitudes e práticas, né? E hoje a gente tem uma juventude, por exemplo, que tem o dedo apontado para ela. A culpa é do jovem. E não é bem assim. Será que nós estamos fazendo meia-culpa? Nós estamos analisando a nossa linguagem, conversando com esse jovem de hoje? Sim. É a geração que, historicamente, né, na história da humanidade, é que mais teve acesso à informação e, obviamente, é que mais teve acesso pela internet à pornografia. E, ao mesmo tempo, a gente está discutindo tirar a educação sexual das escolas, tirar esse debate de sociedade sobre sexualidade. Então, são coisas contraditórias que alimentam certamente esse cenário, né? Então, a prevenção é um grande desafio e a adesão ao tratamento também, porque o jovem, ele é sempre jovem, em qualquer geração. Ele não está preocupado com a aposentadoria dele, em juntar dinheiro, em aderir a um tratamento. Então, essa informação e esses instrumentos precisam chegar de uma maneira eficaz, na linguagem deles e no contexto deles, né? Valdileia, apesar dos muitos desafios apontados, a gente pode dizer que o Brasil ainda é uma referência? Com certeza. O Brasil continua na vanguarda do enfrentamento da epidemia. Nós agora já estamos vendo os resultados da ampliação do acesso à testagem e ao tratamento precoce, com um impacto na redução da mortalidade. Acho que é importante destacar também que pesquisas feitas, né, na Fiocruz ajudaram a construir esse conhecimento de que se deve tratar a pessoa que vive com o HIV tão logo seja feito o diagnóstico. E isso muda tudo, a testagem... E nem sempre foi assim, né? É importante lembrar que isso foi uma conquista recente, na verdade. Assim, exatamente. Temporalmente falando. Porque se fazia o diagnóstico e se aguardava até que o organismo da pessoa desse sinais, né, de comprometimento da imunidade. Hoje já se sabe que tem que se tratar logo e a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito maior. Sim. Esse é um ponto, e o que permite que o Brasil avance é justamente o nosso sistema de saúde. Um sistema de saúde em que todos nós podemos acessar sem ter que pagar nada, e isso abre portas. O que nós precisamos enfrentar é ainda o estigma, o preconceito, a discriminação
que ainda é muito forte, principalmente em relação às pessoas que são as mais afetadas pela epidemia. Eu quero falar justamente sobre isso agora, talvez o Veriano possa me ajudar. Porque houve sim uma redução na taxa de mortalidade, Veriano, mas existem críticas de alguns especialistas no sentido de que essa queda ela não é homogênea. Existem grupos que estão sim mais vulneráveis a essa infecção e continuam, nesses grupos, os índices continuam sim aumentando. Então, por exemplo, travestis, mulheres trans, jovens, principalmente, se não me engano, jovens gays. Eu queria até que você me confirmasse isso, se o aumento entre os jovens é mais entre os homossexuais ou, de fato, os jovens todos estão, sim, mais expostos. Então, existem grupos que estão, sim, mais suscetíveis a essa infecção, né? Sim, é aquilo que a gente já há alguns anos fala, né, que a AIDS afeta a todos, mas afeta a todos de forma diferente. Da mesma maneira que os resultados que a gente tem da epidemiologia, eles também não se distribuem uniformemente por todo o país, por todas as populações. Algumas populações continuam mais afetadas, quer dizer, como é essa taxa de mortalidade em algumas populações, como essas mais marginalizadas, como a Valdileia colocou, é diferente de outras populações. Então, a gente tem que tomar cuidado para não homogeneizar, essa redução. Achar que esse resultado, bons resultados, temos que reconhecer, se distribuem uniformemente por toda a sociedade, por todos os grupos, por todas as regiões. A gente sabe que a situação em Porto Alegre é bem diferente de São Paulo, muito mais grave em Porto Alegre do que os resultados que se conseguiu num estado como São Paulo. No Amazonas, a gente tem situações dramáticas, aqui no Rio de Janeiro. Então, é sempre muito importante ver como é que o número dos resultados dos boletins epidemiológicos dialogam com essas diferenças regionais, com essas diferenças entre grupos populacionais, como eles dialogam com a vida das pessoas, porque o sofrimento ainda de quem tem AIDS no Brasil, principalmente as pessoas mais pobres e essas mais afetadas, continua muito grande. Né? A dor... E a dificuldade maior é de conseguir adesão ao tratamento nesses grupos ou é de, inclusive, diagnosticar a infecção nesses grupos? A dificuldade é em todos esses campos. A dificuldade de vinculação ao sistema, ou seja, entre o momento do diagnóstico e a entrada no serviço, em algumas regiões, esse tempo ainda ultrapassa mais de um mês. Em outras regiões, é quase que imediato. Nós temos que... O ideal é que seja imediato para todos. Sim. Mas isso ainda não acontece no Brasil. Né? Principalmente para esses grupos, seja porque a rede não aguenta, não está bem preparada, seja pelo próprio ritmo da pessoa que tem que se acostumar àquela ideia de que ele precisa ver um médico e começar um tratamento imediato. Então, são dimensões muito complexas que, às vezes, o dado epidemiológico de um boletim nacional não consegue dar conta. Sim. Isso é motivo para desanimar? Não. É motivo para se animar, inclusive para olhar para o que ele não está cobrindo. Né? Então, até porque a gente já avançou tanto nessas 3 décadas, né? Então significa que é totalmente possível que a gente continue avançando nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. Agora, sem perder de vista que ainda temos desafios imensos no Brasil. E um deles é a perda desses bons resultados que nós conseguimos. Sim. O Brasil é um exemplo pelos seus bons resultados, mas também pela fragilidade que esses resultados têm e que podem ser perdidos caso não tenhamos investimento de recursos financeiros, de solidariedade, de todo o engajamento da sociedade. Eu queria falar sobre isso realmente, porque o Sistema Único de Saúde, todo mundo sabe, né? É sabido que a gente enfrenta um problema de subfinanciamento e isso, de alguma forma, em algum momento, vai acabar impactando, se já não está impactando a política nacional de HIV/AIDS. Eu queria saber se isso, de alguma forma, é sim, Daniel, uma ameaça, na medida em que, por exemplo, a incorporação de novos medicamentos, medicamentos mais modernos, pode sim ficar comprometida, por exemplo, só para citar um exemplo. A gente tem visto globalmente uma queda nesses investimentos na resposta ao HIV. É claro que hoje o mundo se tornou muito mais complexo do que há 30 anos, né? O exemplo disso é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que até 2015 eram 8 objetivos do milênio e a partir de 2015 nós passamos a ter 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né?
o fim da epidemia de AIDS passou a ser uma de 169 metas dessa agenda para 2030. Então, há uma complexidade, né? Governos ao redor do mundo, os grandes financiadores estão tendo que lidar com questões como refugiados, né? Como questões climáticas, e a resposta ao HIV tem sido deixada como coadjuvante no meio de tudo isso. O nosso esforço, acho que conjuntamente de todos os atores envolvidos, tanto aqui no Brasil quanto globalmente, é o de tentar fazer essa causa ganhar importância de novo. Então, existe sim uma falta muito grande de recursos na prevenção, é o grande desafio mundial para esses próximos anos. E obviamente, a discriminação, como disse o Valdileia, né, o estigma e a discriminação ainda são uma barreira muito significativa. O Ministério da Saúde e o UNAIDS fizeram um projeto muito interessante este ano, que foi uma ronda de diálogos pelo Brasil para ouvir populações-chave sobre o que elas consideram ideal num sistema de saúde, num serviço de saúde para o HIV. E esses resultados já começaram a ser produzidos e até o ano que vem, certamente vamos começar a pensar em padrões e parâmetros concretos do que é um serviço de saúde zero discriminação. Por que isso é importante? Porque as pessoas deixam de procurar esses serviços que estão aí disponíveis porque elas têm medo do que vai acontecer com elas, né? De serem discriminadas. É muito comum você ir nesses grandes centros que atendem pessoas vivendo com HIV e ir ao banheiro e ver na lata de lixo os frascos de medicamentos, porque elas têm vergonha de levar isso para dentro de casa, ou medo, né, de serem reprimidas, sem falar em todas as outras camadas de vulnerabilidade, como raça, como orientação sexual, identidade de gênero, que se acumulam e tornam essas pessoas ainda mais vulneráveis. Né? Apesar dessa taxa de redução apresentada pelo Ministério da Saúde, apesar disso, só em 2017 foram 42 mil novas infecções registradas. Aonde a gente ainda está falhando para ter esses milhares de casos ainda registrados por ano, Valdileia? Eu acho que a principal questão, como o Veriano falou, é a questão da equidade. Se você olha médias, você vai observar de uma forma, mas se você vai aos detalhes, aos dados de cada estado, dos diferentes municípios, das diferentes populações, nós vamos entender por que nós ainda temos essas mortes. Porque as estratégias estão disponíveis, mas nem todos conseguem acessar. Não porque elas, não por questão de custo, mas pela própria vida da pessoa, pela hostilidade dos serviços de saúde ainda em relação às populações mais vulneráveis. E isso faz com que essas pessoas sejam as que são diagnosticadas mais tardiamente, que não conseguem se registrar no serviço rapidamente e terminam com isso falecendo, né? Desnecessariamente. Então, eu acho que essa atenção que a gente tem que dar de buscar esses dados, e eles estão disponíveis no boletim, mas desde o ano passado o Ministério coloca também disponível na internet dados em relação à cobertura de testagem, à cobertura de tratamento, a resultados de tratamento em relação à multiplicação do vírus no organismo das pessoas que estão em tratamento, e disponibiliza esses dados por estado e pelos principais municípios. Então, depende também muito dos gestores locais trabalharem esses dados e buscarem soluções, estratégias, intervenções para atingir essas pessoas mais vulneráveis. Tem determinadas regiões, me desculpa complementando, em que a gente ouve relatos de profissionais de saúde dizendo, olha, nós não temos populações LGBT procurando serviço de HIV. É impossível não existir. Né? Com os números que nós temos, que atingem principalmente homens gays, HSH, mulheres travestis e transexuais, isso deveria estar acontecendo. Por que essas populações não estão chegando? Então, essa é a pergunta que eu acho que nós, como sociedade, precisamos tentar resolver. E não é uma questão que envolva só o Ministério da Saúde ou só a academia, né? É uma questão de todos mesmo, né? De acolhimento, de abertura de portas, para que todo mundo se sinta parte dessa grande rede que está disponível. Né? Não só para diagnóstico, mas também parece que esse estigma e o preconceito afetam não somente
o diagnóstico, mas também, inclusive, o tratamento, né? E o que é Tratamento, péssimo, testagem. porque o quanto antes você começa a se tratar, você, inclusive, impede a transmissão, né, do vírus. Eu queria saber, Veriana, um pouquinho sobre os dados de pessoas no Brasil que provavelmente estão infectadas, mas não sabem. Que número é esse e em que medida isso compromete também a nossa política? Veja só, o número, eu não vou te saber dizer exatamente, porque Sim, minha sim. cabeça para número Uma é média. muito ruim. Mas temos um número ainda significativo de pessoas que ainda não se testaram e que podem estar com a carga viral elevada e sim com potencial de transmissão alto, né? Agora, justamente são as pessoas que mais a questão do preconceito e do estigma, outra vez, volta à nossa pauta aqui. Esse é o grande obstáculo. Em todas as grandes conferências internacionais de AIDS, o estigma e o preconceito ainda são o grande obstáculo para que a gente possa ter acesso a essas pessoas e possa conseguir tratá-las. Então, assim, como a gente diz, a gente conseguiu avançar muito na epidemia, né? A gente chama de 3 epidemias. Na epidemia de infecção do vírus, ou seja, de deter o número de infecções, conseguimos tratar, quer dizer que seria a segunda epidemia, a epidemia das pessoas doentes, mas a terceira epidemia, que é a epidemia do preconceito e da discriminação, essa a gente ainda precisa avançar muito, né? E esse momento no Brasil é um momento difícil, porque a gente vê um avanço do conservadorismo na sociedade que impede de falar de temas como sexualidade, como direitos reprodutivos, direitos sexuais, o que certamente só alimenta mais o preconceito e o estigma e vai nos dificultar de aceder a essas pessoas que ainda não fizeram a testagem, que podem estar soropositivas e que, portanto, ainda podem estar infectando pessoas. Sim. Mas é com solidariedade com direitos humanos, sem estigma e preconceito, que a gente vai fazer isso. Para fechar o bloco, eu vou tentar encaminhar uma pergunta que veio da Rosa, de Campo Grande. Ouvi dizer que os idosos estão se contaminando muito com HIV. Por que isso acontece? Então, além dos jovens, teria também um aumento entre idosos, Valdileia? É que as pessoas, às vezes, se surpreendem, né? Porque os idosos estão se infectando. As pessoas estão vivendo mais, com maior qualidade de vida, e isso inclui também ter relações sexuais. Mas então, eles estão submetidos à mesma... Em relação aos idosos é porque, de repente, para o jovem fica muito essa questão de o jovem não viveu o início da epidemia, ou então, o jovem não está muito preocupado com isso agora. Não seria o caso dos idosos. Então, acho que por isso a dúvida fica, né? Eles teriam uma maior consciência e ainda assim abrem mão do preservativo. Essa questão da consciência, ela não tem tanto essa questão da faixa etária. Eu acho que o crescimento da epidemia entre os jovens é algo que não está bem entendido ainda. Então, a gente fala muito disso, de que os jovens não viveram o terror que foi o início da epidemia, mas eu não acredito que seja esse o principal. Que essa é a principal questão, né? Então, tem... Que outras razões você imagina que podem estar por trás desse aumento? Eu acho que a vida mudou. A forma como as pessoas se relacionam, como elas se encontram, como elas decidem ter relações sexuais, aonde elas têm relações sexuais. Tudo isso mudou a expectativa que as pessoas têm do que elas devem viver. Isso acho que mudou muito para todo mundo. E, claro, os jovens, eles têm essa questão do risco, né? De tudo. Sim. Dirigindo, comendo, Sim. bebendo. E também... Envolve também a sexualidade. Envolve também a sexualidade. Tá certo. Tem muito assunto ainda para o nosso segundo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí. A gente volta já já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre os 30 anos de luta contra o HIV/AIDS. Nossos convidados são Daniel de Castro, assessor de comunicação do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS no Brasil,
Valdileia Veloso, diretora do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, e, por fim, Veriano Terto, psicólogo e vice-presidente da ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. No Brasil, além de oferecer o tratamento para controlar a infecção pelo HIV, o Sistema Único de Saúde também garante uma terapia que previne o vírus. Os medicamentos antirretrovirais surgiram ainda na década de 80 para impedir a multiplicação do HIV no organismo e evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. No Brasil, desde 1996, o Sistema Único de Saúde oferta gratuitamente as medicações necessárias ao tratamento do HIV. Além da sua distribuição em todo o território nacional, o SUS também atua na fabricação desses medicamentos. E um dos institutos responsáveis por essa produção é o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, Farmanguinhos. Nós propomos um tratamento universal para todas as pessoas que têm a doença, né? O papel de Farmanguinhos, como os laboratórios públicos, é importantíssimo, porque a gente assegura uma produção pública do medicamento, ou seja, isso significa independência nacional, soberania nacional, e propicia também uma regulação de preços para ofertar o medicamento a toda a população que necessita disso. Além de garantir acesso aos medicamentos que controlam a infecção, o SUS oferta também uma terapia que atua na prevenção do vírus. A PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, é uma estratégia que consiste no uso diário de um medicamento antirretroviral por pessoas não infectadas pelo vírus. O uso correto da medicação reduz em mais de 90% o risco de infecção. A gente tem que estar orgulhoso de estar pegando um resultado de literatura e transformando isso numa realidade. Então, a Fiocruz realizou um projeto anterior, que é o PrEP Brasil, que avaliou a PrEP na nossa população, no nosso contexto brasileiro, e esse estudo deu dados que garantiu a decisão do Ministério, sabendo que a gente está implementando uma política que tem chances de realmente controlar a epidemia. O Ministério da Saúde definiu alguns grupos que devem ter prioridade no acesso à PrEP, porque são grupos mais suscetíveis à infecção pelo vírus HIV. São eles: homens que fazem sexo com homens, transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiscordantes, quando apenas um dos parceiros vive com HIV. Essas populações, elas têm características específicas que vêm desde o seu contexto social, socioeconômico, até práticas sexuais. Como, por exemplo, já é sabido que o sexo anal receptivo desprotegido é a prática sexual que oferece maior risco. Então, dentro dessas populações, esse é um comportamento sexual presente e que pode trazer um risco aumentado para essa pessoa. O Brasil é pioneiro na América Latina e Caribe ao adotar a PrEP como política pública. De janeiro a julho de 2018 foram realizadas cerca de 6.000 prescrições de PrEP e quase 3.000 pessoas iniciaram o tratamento. Mesmo quem utiliza a PrEP não deve abrir mão do uso de preservativos. Dentro da prevenção combinada, o controle da epidemia não é só PrEP, não é só camisinha. Por exemplo, a identificação de pessoas que ainda não sabem que têm a infecção pelo HIV. Quando a gente oferece uma tecnologia como a PrEP, as pessoas precisam se testar. E essa, muitas vezes, vai ser a primeira oportunidade de teste. Nesse momento, ela pode ser diagnosticada. E fazer o diagnóstico inicial, o tratamento, torna a sua carga viral, o seu vírus no sangue, indetectável. E isso também colabora para o controle da transmissão do HIV. Tá aí outro motivo de orgulho, né, para o Brasil, Daniel. A oferta da PrEP, como a repórter bem mencionou, é inédita no Brasil, no sentido de foi adotada como política pública e isso é sim motivo de orgulho para a gente, né? Com certeza. A PrEP ela tem uma função muito clara e muito eficaz. As pesquisas já comprovaram isso. Né? Esse estudo que foi feito no Brasil previamente à implantação dessa política. E a gente tem que entender que ela se encaixa nessa mandala mesmo da prevenção combinada.
são tecnologias de ponta que existem hoje e que estão à disposição das pessoas para que elas possam utilizar de acordo com o seu estilo de vida ou com o seu momento de vida. Né? É muito interessante se a gente fizer, são duas coisas completamente diferentes, mas quando você olha, por exemplo, a mulher e as opções que ela tem para a sua saúde sexual e reprodutiva, ela tem uma gama e ela vai usar em determinado momento o anticoncepcional, em determinado momento o DIU e assim por diante. E hoje, para o HIV, nós temos essa mandala que se ampliou, a PrEP vem como uma peça muito importante e todos os estudos demonstram isso, ela cumpre o seu papel, que é evitar a transmissão do HIV. Mas como está a implementação dela no Brasil? Ainda muito incipiente, Valdileia? Olha, está começando, o acesso ele também é afetado pelo estigma e pela discriminação, mas é uma intervenção a mais. A gente completa esse contínuo, né, que vai desde a testagem até tratamento e a profilaxia pré-exposição, pós-exposição. E os países que já implementaram PrEP como política pública são poucos. Né? Acho que entre esses países, o Brasil é o primeiro que financia toda a cadeia, desde a testagem até o fornecimento do medicamento, o aconselhamento, o monitoramento. E em países que já avançaram, por exemplo, na Austrália, a redução das novas infecções é uma coisa espetacular. Então, nós podemos alcançar isso também, trabalhando melhor os serviços. Na Austrália, em função de PrEP? Em função desde que o impacto da PrEP, né? Também em Londres se verifica essa redução significativa. Em São Francisco, na Califórnia. Em São Francisco também, que foi uma cidade também pioneira no acesso à PrEP. E eu acho que uma coisa muito importante para a gente destacar é que muitas vezes a população geral fala assim, mas isso é para algumas pessoas, né? A maior parte das pessoas não se beneficia dessa política pública. É uma forma limitada de se ver. Porque, por exemplo, no início dos anos 90, o Brasil tinha a epidemia de AIDS no Brasil era muito parecida com a epidemia de AIDS na África do Sul. E a África do Sul hoje é o quê? É uma epidemia generalizada. Você tem população geral, não é mais populações segmentadas como nós temos no Brasil. E o que fez a diferença? Foi o fato de termos decidido tratar, diagnosticar, tratar as pessoas. Isso controlou a epidemia. A mesma coisa em relação à PrEP. Nós, com isso, controlamos melhor a epidemia. E isso beneficia não só as pessoas que estão recebendo tratamento ou utilizando essa prevenção, mas beneficia a população como um todo, porque controla a epidemia e, com isso, nós vamos ter menos gente adquirindo esse vírus. Então, isso é um ponto fundamental. Isso é uma ação, é uma intervenção, são intervenções, tratamento e prevenção do HIV que beneficiam a coletividade, beneficiam toda a população. Agora, Veriano, a repórter, inclusive a entrevistada, falam na matéria que não é possível, mesmo com PrEP, abandonar o uso do preservativo. Por outro lado, eu já ouvi especialistas dizendo que é preciso reconhecer que a camisinha em si não tem sido suficiente para frear o avanço dos casos, enfim, no sentido de dizer que é preciso achar outras formas, porque essa prevenção unicamente falhou, entre aspas, no sentido de não ser suficiente. Mas ainda assim ela é a principal, né? Ainda é a mais importante forma de prevenção? Eu acho que a mais importante forma de prevenção deve ser a ideia de prevenção combinada. Ou seja, não podemos mais pensar que vamos resolver o problema das novas infecções só com um método, só com uma tecnologia. A mais importante é a combinação, tanto da camisinha com informação, com acesso ao teste, como da PrEP. Enfim, não estamos falando de algo que vem substituir o que estava. Não, ao contrário, estamos falando de integração de métodos e de tecnologias de prevenção. E acho que, antes de mais nada, é
estamos falando em ampliar para as pessoas o seu potencial de escolha sobre a prevenção. Isso é muito importante. Quer dizer, não somente tem pessoas que não gostam de usar camisinha sempre em todas as suas relações sexuais. Pode ser que gostem em alguns momentos, com algumas pessoas, mas não todas. Essas pessoas, todos nós, temos o direito também de escolher a forma de prevenção em determinados momentos, em algumas fases da nossa vida. E eu acho que a prevenção combinada vem oferecer, reforçar esse potencial de escolha, que as pessoas possam negociar, que as pessoas possam escolher, possam ter autonomia e não dependam somente de um método, só de uma camisinha. Elas podem dispor de outros métodos. É uma questão de direitos. As pessoas que não gostam de camisinha também têm direito à prevenção. Não é somente aquelas que gostam. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Trazer todo mundo para a prevenção. Quem gosta e quem não gosta de camisinha. Porque quem não gosta também pode ter acesso à PrEP, pode se testar, pode fazer diagnósticos de DST. É tudo isso que a gente quer levar para as pessoas. Uma perspectiva mais integrada e mais completa da prevenção. É importante colocar que no Brasil isso é um direito, né? Um direito, o Sistema Único de Saúde, por direito, oferta à população todas essas formas de prevenção. Pode parecer que não, mas isso é um baita privilégio se você considera outras realidades, como a realidade americana, por exemplo, né, Daniel? Com certeza, isso faz uma diferença muito grande, né? E agora acho que o potencial que isso tem para alcançar ainda é maior, porque se a gente trouxesse esse debate para o nosso dia a dia, né, o Veriano fala desse empoderamento, né, das pessoas, ao poderem escolher o que elas vão combinar, como elas vão negociar isso, né? Se a gente pensa que hoje para a mulher ainda é difícil ela ser encontrada com uma camisinha na bolsa, né, porque ela vai ser mal falada ou mal vista, imagine, né, o peso que uma PrEP tem para um jovem gay, né, o que a Valdileia falava, ainda é carregado de muito estigma. E se a gente tira tudo isso desse contexto, isso é potencializado de uma forma que vão virar instrumentos do dia a dia, do cotidiano, sensuais ao mesmo tempo, né? Você falar disso, negociar, e é isso que falta, é a gente se apropriar dessa rede que existe e desses insumos que estão disponíveis. E a discriminação e o preconceito precisam ficar de fora desse debate. A gente falou, né, o programa inteiro sobre a importância de combater esse preconceito, esse estigma, mas me parece que as pessoas ainda, e os especialistas ainda estão buscando maneiras de como fazer isso, né? Se isso ainda é um desafio tão presente, é porque a gente ainda não conseguiu entender como a gente pode fazer isso tão bem. É com informação, né, Valdileia? Eu acho que principalmente. Acho que não é só informação. Eu acho que tem, né, a questão das pessoas discutirem. O preconceito e a discriminação também se alimentam dessa falta de discussão, da falta de empatia, muitas vezes, pelo próximo. E uma coisa importante em relação aos métodos de prevenção é que a necessidade da pessoa, ela muda ao longo da vida. Assim como as mulheres mudam os métodos contraceptivos, em relação à prevenção do HIV é a mesma coisa. Tem momentos em que a pessoa está sob maior risco, outros que está sob nenhum risco. Então, também não faz sentido ter apenas um método ou sempre o mesmo. Em relação à camisinha, só a camisinha não deu certo, né? Senão a epidemia não estava como está hoje no mundo inteiro. Mas tem uma questão que a camisinha, ela precisa da decisão de duas pessoas. E nem em todos os momentos a gente está numa posição de poder negociar isso. Isso é independente de ser mulher, de ser homem. É do ser humano e das relações entre as pessoas. Em alguns momentos em que a gente também não pode negociar isso, a PrEP é uma opção que só depende de uma pessoa, né? Só depende da pessoa que está tomando aquela decisão. E nós sabemos que tem pessoas que não usam camisinha, nem vão usar. E que essas pessoas, quando elas vêm buscando PrEP, elas se testam.
E quando elas se testam, às vezes elas se descobrem portadoras do vírus, então vão ter oportunidade de se tratar e por isso não vão adoecer. E elas se tratando, não vão transmitir para outras pessoas. E nós vemos, às vezes, as pessoas vêm buscando PrEP, quando elas conhecem PrEP, elas não querem PrEP. PrEP não, nem todo mundo quer usar remédio. Sim. Mas aquela pessoa aprende a gerenciar aquele risco, né? A como ela vai negociar com o parceiro, com a parceira. E isso faz diferença. Tem pessoas que aumentam. A gente vê que tem pessoas que passam a usar mais preservativo depois que elas vêm buscando PrEP, conversam, resolvem não usar PrEP, mas elas têm a oportunidade de discutir e de tomar as decisões. Elas podem ser escutadas, Sim. porque não é só com informação, é informação e escuta. As pessoas querem conversar, querem falar também sobre o que elas querem, como elas veem a prevenção. E o discurso, o problema não é a camisinha, é o discurso sobre a camisinha. O discurso sobre a camisinha na boca de um profissional de saúde, de um educador, muitas vezes é use sempre camisinha em todas as relações sexuais. E a pessoa escuta aquilo e muitas vezes diz, eu não posso, eu não consigo usar sempre em todas as relações sexuais. Sim. Como é que ela vai dialogar com esse profissional? Sim. Então, nós temos que criar oportunidade de diálogo, é o que a Valdileia está falando. A pessoa não está interessada, às vezes, na PrEP. Ela está interessada em colocar as suas dúvidas, os seus medos, os seus anseios, coisa que esse discurso prescritivo de ordenar as pessoas, faça isso. Ninguém gosta de ficar ouvindo o tempo inteiro, faça isso sempre. Principalmente pessoas mais jovens, né? Ela quer negociar, ela quer descobrir, ela tem curiosidade, como falou na reportagem anterior, e muitas vezes o que ela encontra é um discurso fechado. Use sempre camisinha em todas as relações sexuais. Então, o problema não é a camisinha é ótima. Para muita gente, devemos continuar investindo nela. Mas temos que mudar esse discurso. A PrEP vem trazer essa oportunidade. Não se pode tutelar o outro, né? O comportamento do outro. Eu conheço eu sou médico, tenho colegas que, por exemplo, não transmitem para os seus pacientes a informação de que se uma pessoa é portadora do vírus, está em tratamento e o exame de sangue mostra que o vírus, a multiplicação do vírus está controlada, a gente não detecta o vírus no sangue, essa pessoa não transmite o vírus pelas relações sexuais. Realmente essa informação é muito pouco trabalhada. Muito pouco trabalhada. E alguns colegas me dizem o seguinte, não, se a gente contar para o paciente isso, não vai usar camisinha. Ora, isso é tutela. Né? Todos nós devemos nos beneficiar do conhecimento que a ciência gera. Nós criamos um projeto muito interessante chamado Deu Positivo e Agora. Ele tem um foco nas pessoas que se testam e descobrem o diagnóstico positivo. É uma maneira de acolher, mas recheada de diálogos assim bem sinceros e rápidos. Sim, é uma iniciativa do UNAIDS Brasil, que inclusive vocês pegaram pessoas mais jovens, convivendo com HIV, para poder ter esse diálogo mais próximo. Exatamente. E mais, né, que eles possam se identificar, né, de uma forma. Exatamente. Eu vi muito interessante. E ali eles estão tendo essas conversas do indetectável, da prevenção combinada, do conto, não conto, né, posso ter filhos, não posso, como é que é o relacionamento soro diferente. Numa tentativa de também incentivar que esse tipo de diálogo se replique, que aconteça a todos os momentos, para que essas negociações de prevenção aconteçam. Convido todo mundo a conhecer, que ficou bem interessante, tem o apoio da Unesco, então ele tem um conteúdo educativo. Como que as pessoas podem acessar, Daniel? Chama deupositivoeagora.org. Ótimo. Viriano, também queria falar um pouquinho sobre cura, né? Porque sempre vem isso num debate sobre HIV/AIDS, em que pé estão os estudos sobre uma possível cura para a AIDS. A gente já tem estudos apontando aí algum caminho? Eu acho que a questão da cura, ela é um horizonte, vamos falar assim, eu gosto de dizer, usar essa metáfora, né? Essa ideia de que é um horizonte. Sim, existem estudos que apontam
né, ainda é uma realidade distante. Distante? É isso que se tem de consenso, ainda é uma realidade mas não distante. impossível. Sim. O Betinho, inclusive, o Weber de Souza, tem um livro chamado O Dia da Cura, onde nós precisamos trabalhar com essa perspectiva da cura. Não é porque nós não a descobrimos que ela não existe. Que as pessoas dizem assim, não tem cura. Tem cura, nós ainda não descobrimos. Então, nós temos que pensar que ela vai ter cura, sim. A cura está em algum lugar, ainda não foi descoberta, que é para a gente não se desmobilizar. Porque ainda hoje tem esse discurso meio terrorista que fala, a AIDS, eu tenho tal doença e tenho cura, e eu tenho HIV e não tenho cura. Não é para dizer que não tenho cura. Tem cura, ainda não foi descoberta, ela está lá em algum lugar. É com esforço, com investimento, com solidariedade, com direitos, acreditando, a gente vai chegar lá. Ela está lá num lugarzinho, mas a gente vai conseguir chegar. Se nós trabalharmos juntos, se os governos colocarem dinheiro na AIDS, se os cientistas puderem trabalhar livremente, né? Sem censuras, sem restrições, nós vamos avançar. Então, assim, a cura é um horizonte, está lá em algum lugar, esperando por nós, enquanto humanidade, trabalhando junto, com afinco, com determinação, a gente chega lá. E nesse momento estamos mais perto do que há 30 anos, né? Agora. Por favor, olha o quanto avançamos em 30 anos. Não só da cura, mas também de uma vacina. Né? Acho que diria que nos últimos 5 anos nós avançamos bastante em relação à cura, em relação a conseguir encontrar uma vacina. Mas a gente só avança porque temos pessoas que acreditam que isso é possível. Se a gente não acreditar que isso é possível, vamos ficar paralisados e aí não tem jeito. Mas a cura é possível encontrar uma vacina e dia a dia nós vamos montando esse quebra-cabeça com os resultados das pesquisas que vão mostrando que o caminho que a gente deve trilhar para conseguir chegar a essa cura. E enquanto a gente vai fazendo essas pesquisas, nós vamos encontrando outros benefícios, né? Por exemplo, se você tratar precocemente, ainda quando a gente está na fase aguda e a gente não consegue detectar com os testes comuns, a gente sabe que a quantidade de vírus, se a gente tratar ali, que a quantidade de vírus que vai para os tecidos, para o cérebro, corpo de uma forma geral, vai ficar bem reduzido. Essas pessoas, por exemplo, quando a gente encontrar a cura, essas vão ser as que vão se curar mais facilmente. Sim. Então, a gente já tem um outro caminho. Vamos preparar as pessoas para a cura, que vai chegar. Ótimo. Eu acho que uma grande lição desses 30 anos é isso, é abraçar o avanço científico e tecnológico, mas colocar o social sempre caminhando lado a lado. Sim. Né? O lado humano e social dessa epidemia, porque isso é muito relevante. A gente está se encaminhando já para o final do programa. Queria ouvir rapidamente uma última mensagem de vocês três e partindo dessa pergunta, porque a gente sabe que a sociedade civil organizada teve um papel fundamental aí nesses 30 anos de luta contra HIV/AIDS. Eu queria saber de você, Viriano, justamente isso, a importância, né, do ativismo e da importância desse engajamento para a gente conseguir aí nos próximos anos ter uma resposta à epidemia tão importante quanto a gente teve nas últimas 3 décadas. Então, para nós, enfim, o recado final aqui no programa é que a gente não desista, temos resultados animadores, não podemos perder esses resultados e temos 2 princípios que são fundamentais na saúde, dos quais nós não podemos abdicar, seja no ativismo, seja na ciência, seja na gestão. É sobre a universalidade e sobre a equidade. Quer dizer, o tratamento, a prevenção é um direito de todos. E isso nós não podemos recuar jamais. Esse seria o recado. Ótimo. Valdileia, alguma última mensagem? Eu concordo com o Veriano e quando a gente pensa no controle da epidemia, nós não vamos alcançar esse controle se nós acharmos que AIDS é um problema ou é uma questão
de um grupo de pessoas, de um grupo de Perfeito. profissionais. Esse é um problema de todos nós, seres humanos, no Brasil, no mundo, e nós precisamos atuar conjuntamente para enfrentar essas barreiras. E entre elas, eu gostaria de destacar a importância de lutarmos contra o preconceito, a discriminação. Ótimo. Por fim, Daniel, você. Pego carona também, acho que concordo plenamente com o que os dois falaram aqui. E a gente tem que entender que a zero discriminação e que os serviços de saúde acolhedores, eles são a porta de entrada. A resposta à epidemia ensinou muito a sociedade em várias outras áreas, como construir políticas públicas, como construir respostas eficazes, como o movimento social tem um papel importante nessa construção. E acho que a implantação desses parâmetros de zero discriminação também vai ensinar muitas outras áreas. A gente trabalha dentro desse meio com essa esperança, né, de que tem uma utopia que está lá distante, mas que ela também já é um pouco real e vai se tornando cada vez mais real. Ótimo. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Foi um ótimo debate. Importante lembrar que esses avanços todos que a gente conquistou nessas últimas 3 décadas foram, sim, fruto da possibilidade que o SUS, né, conquistou e que o SUS oferta. E é importante que a gente consiga lutar pela sua consolidação e seu fortalecimento para que a gente possa continuar avançando na luta contra a AIDS. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Se você quiser baixar ou mesmo compartilhar este programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde, claro, pelas redes sociais. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e nós temos um novo encontro marcado na próxima semana. Até lá!